para que a gente volte o nosso pensamento para uma vida tão bonita. Viveu só 36 anos. Quando ele faleceu, ele tinha 36 anos. Ele nasceu em Portugal, nós sabemos, em Lisboa, em 1195. E morreu na Itália, em Pádua, em 1231. Então, somente 36 anos foram suficientes para deixar um legado maravilhoso para o mundo inteiro. Interessante que desde muito novo ele frequentou a ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho em Coimbra. E lá ele aprendeu muitas coisas. Santo Antônio era muito preparado do ponto de vista acadêmico e muito caridoso do ponto de vista do amor ao próximo. E ali, na ordem agostiniana, ele prosseguiu a sua formação, foi ordenado sacerdote ali, na ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Depois, o que aconteceu? Alguns missionários franciscanos estavam evangelizando na África. 5 missionários foram martirizados e os seus corpos foram trazidos para Portugal. E lá em Coimbra, Padre Antônio, vendo aquela situação de 5 mártires que derramaram o seu sangue para que Jesus fosse mais conhecido, mais amado, mais seguido, brotou do coração e no pensamento dele o desejo de se tornar missionário. Aí que ele entra para a ordem franciscana, para ser um missionário seguindo o exemplo daqueles mártires. Ele entra para a ordem franciscana e parte para a África. Só que as viagens naquela época eram muito penosas, né? As embarcações muito precárias. E a saúde dele, muito enfraquecida, chegaram à conclusão que ele não ia aguentar o trabalho missionário na África. Então, muito a contragosto dele, eles estavam regressando para Portugal. Só que com toda aquela precariedade da navegação, o navio se desviou e foi parar na costa da Itália. Ali ele foi acudido, muito enfraquecido, mas deparou-se com uma experiência maravilhosa, porque a ordem franciscana estava reunida no seu capítulo geral, com São Francisco presente. Então ele teve uma oportunidade ímpar. Ele, com aquele ideal missionário franciscano, participou daquele evento mundial da ordem, onde ela estava presente, ela estava ali representada, e o seu ardor missionário foi bem aproveitado, que São Francisco de Assis se apoiou muito em Santo Antônio. Ele foi o primeiro sucessor de São Francisco na coordenação da vida religiosa franciscana. E ele cuidou da formação dos noviços, dos vocacionados, deu uma enorme contribuição para os franciscanos, a ordem franciscana. Ele traz esse hábito de São Francisco por conta exatamente dessa sua consagração na ordem franciscana. A pregação de Antônio contagiava a todos. Era uma coisa impressionante. Sabem vocês de tantos episódios. Um deles é aquele que, não sendo ouvido pelas pessoas que deveriam ouvi-lo, ele se dirigiu à beira do mar e iniciou o seu sermão. E os peixes se levantavam da água para escutar o sermão de Santo Antônio. O que acontece com um testemunho tão contundente de zelo pela causa dos mais necessitados e pela causa do ser humano em geral, porque somos todos necessitados, todos vulneráveis?
O corpo de Santo Antônio está incorrupto, foi desfeito, é claro, porque foi sepultado, só a sua língua que ficou incorrupta. Por quê? A língua de quem tanto bem fez, transmitiu tantos ensinamentos com as suas pregações, com as suas aulas, com a formação que ele deu dentro da ordem a qual ele pertencia. Aí vem a palavra de Deus que orientou a vida de Antônio, por isso ele traz aqui o livro da Bíblia, as suas experiências com o menino Jesus, que lembra muito para nós uma expressão que Dom Luciano usava muito. A nossa igreja, presente nessa sociedade tão conturbada, Dom Luciano falava, é igual um menino Jesus na gruta de Belém. Menino Jesus frágil, Herodes querendo matar a criança, todos os riscos. No entanto, na imagem, na presença daquela criança, estava o Salvador da humanidade. Santo Antônio tinha colóquios com o menino Jesus. Depois, nós também entendemos, dentro da mensagem de hoje, que nos recordou as parábolas do reino, que o reino de Deus é como a semente. A gente põe a semente na palma da nossa mão, parece algo insignificante, que vai desaparecer facilmente. De fato, se alguém quiser triturar a semente, é muito fácil. Porém, aquela semente tão pequenina, tão vulnerável, lançada na terra, ela é capaz de germinar, de brotar, e dela vir uma árvore frondosa. Como que é bonita a presença do reino de Deus na história. Para muitos Jesus é irrelevante, eles não estão nem aí. Para muitos o reino de Deus é irrelevante, não é levado em conta. No entanto, os resultados do reino de Deus na vida de cada um de nós e na vida do mundo e da sociedade toda, traz essa presença, traz frutos inigualáveis. As outras expectativas, as outras previsões, os outros projetos, todos se diluem com facilidade, porque são vulneráveis. E essa vulnerabilidade contraditória do menino Jesus e da semente que brota e cresce, é o reino de Deus, que faz a diferença. Cada um de nós pode tomar por si próprio, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, a diferença que faz essa semente do reino de Deus. A nossa vida seria muito diferente para pior, se nós não tivéssemos a luz da fé para nos iluminar, para nos assistir nas decisões que a gente precisa tomar, do que a gente precisa fazer em relação a Deus e ao próximo. Então a nossa vida tem uma qualidade que tem, e nós estamos aqui reunidos na igreja, quem está rezando conosco pelas redes sociais, a nossa vida tem essa qualidade por conta da nossa fé. Quando a gente abre a nossa Bíblia lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, aí começa a descrever que foi por causa da fé que Abraão deixou a sua terra e partiu para uma terra distante, que Moisés deixou o conforto da fazenda do seu sogro Jetro para ir em busca da libertação do povo que estava escravo no Egito. Aí foi por causa da fé que tantos santos e santas, foi por causa da fé que Santo Antônio deixou o conforto de Coimbra em Portugal e ia partindo para a África, e Deus o conduziu para Pádua, lá na Itália, para ele então, por causa da fé, fazer a diferença na história, transformar a história em história da salvação. E é intensa esta mensagem, porque a segunda parábola que aparece no Evangelho de hoje, essa parábola do reino, é a semente de mostarda. A mostarda da Palestina, a que se refere Jesus no Evangelho, a sementinha é a menor de todas as sementes.
muito pequenininha, alguns já tiveram a oportunidade de ver. Depois que planta a semente da mostarda, ela é uma hortaliça diferente das que nós temos aqui por perto, porque ela cresce tanto, vira até uma pequena árvore, onde as aves do céu podem se refugiar, como diz a palavra de Deus. Assim também é a grandiosidade do reino de Deus na vida de Santo Antônio e na vida de cada um de nós. O pouco, o pequeno, se torna o suficiente, o muito e o transbordante, quando Deus age, quando nós permitimos que Ele age. Então essas parábolas de hoje da semente e a própria vida de Santo Antônio nos faz pensar em duas palavras: paciência e esperança. Neste ano, dentro dessa pandemia que nos maltrata tanto e que traz tantas perdas, nós devemos cultivar a paciência e a esperança. Paciência que não tem uma espiritualidade, uma oração bem feita, que não seja baseada na paciência. Porque senão a nossa oração fica mandando Deus fazer as coisas do jeito que a gente quer que sejam feitas. E a oração não é assim. A oração é aguardar que Deus se aproxime, que Deus venha, que Ele nos oriente, que Ele nos mostre o caminho. É tão bela a oração, o servo de Deus, Dom Luciano, dizia assim: quando nós rezamos, nós nos aproximamos de Deus. Quando estamos sofrendo, Deus se aproxima de nós. Já viram essa experiência de quem teve doente? Às vezes nem o pensamento consegue elaborar uma prece, porque ali está a pessoa ultrajada com sofrimento no leito de dor. Então, na oração, nós nos aproximamos de Deus. Na doença, no sofrimento, na provação, a gente pode estar em pleno vigor físico e passando por provações. O que a gente experimenta? Deus se aproxima de nós. Então, a paciência, saber esperar a hora de Deus. Os santos padres, no começo da igreja, disseram assim: esse mundo é destruído pela impaciência dos homens, das pessoas. Esse mundo é salvo pela paciência de Deus. Essa paciência só é possível para não ser assim, uma coisa de resignação, de parecer que não tem jeito, de ficar imobilizados, não. É uma paciência cheia de uma sólida esperança. Tem um pensamento que eu acho muito bonito, que diz assim: nós somos filhos da esperança, e a esperança é a nossa arma de combate. Vamos seguir o exemplo de Santo Antônio, e assim como ele se dedicou tanto para que tantas pessoas conhecessem melhor a palavra de Deus e seguissem a Jesus, que ele interceda junto de Deus em nosso favor, para que nós sejamos cristãos cada vez mais aprofundados na nossa fé, sabendo ter paciência e esperança. Vamos professar esta fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Hoje nós vamos colocar a nossa prece nas mãos de Santo Antônio, representado aqui nesta imagem,
mas vivo junto de Deus no céu, pelas mãos de Santo Antônio, cheguem ao nosso Deus nossas súplicas e pedidos, cantando. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei, para sermos mensageiros intercedei, da justiça e da esperança. intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, Intercedei, pela igreja peregrina, intercedei, pelos jovens namorados, intercedei,